Então, boa noite, vamos começar nosso estudo, né, com uma oração. Senhor nosso Deus, nós agradecemos esse tempo que podemos estar estudando. Obrigada, Deus, que o Senhor nos ajude a alcançar, ó Deus, esse nível de maturidade, Pai, porque queremos estar experimentando de um relacionamento íntimo com o Senhor. Então, abençoe a cada um aqui, fala, ó Deus, aquilo que está no seu coração, que falta para nós, ó Deus, que o Senhor quer nos falar. Então pedimos, dá-nos essa sensibilidade para ouvir e obedecer, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, última lição, né, desse estudo sobre maturidade, a gente vai estar estudando depois outros assuntos, mas vamos continuar nessa caminhada, né, de crescer, crescer não só na palavra de Deus, mas assim, na espiritualidade, né? Nessa comunhão com Deus, tá? Então, confiança plena. Maturidade não é só diferenciar o bom do ruim, é conseguir ver o bom em tudo o que parece ruim. Tá? Então, pessoas maduras conseguem analisar a situação de uma forma mais ampla, né? Então, não consegue não só ver só um lado, né? É, o que todo mundo vê geralmente, que é, ai, a coisa que está ruim, né? Então, a pessoa madura consegue ter um olhar do quadro todo, né? Tá bom? Então, vamos ver aqui. Opa. Aqui na introdução, ele coloca a experiência que ele teve com o filho dele, né? Quando o filho dele foi morar, no exterior, com 18 anos, e ele fala assim que ele teve que ser duro e teve que ser firme com o filho, né? Aquela situação lá que ele explicou que o filho precisava entender a responsabilidade dele, né? E que não era que ele ia dar uma ajuda, mas ele tinha que se virar, né? Ele tinha que aprender a lidar com aquela situação, com aquilo que ele ganhava e saber fazer os orçamentos e, né, ter essa responsabilidade. E aí ele fala assim que o filho, depois que ele foi estudar, ele viu que assim ele realmente tinha aprendido, é, e ele percebeu que ele precisava mesmo dessa firmeza do pai para ele poder crescer, né? E então, depois de um tempo que ele estava lá, no exterior, estudando, ele resolveu casar. Resolveu casar então o pai, ele falou, é, aí continuou com a mesma instrução, né? Ó, você vai casar, mas agora você vai se virar. Porque a responsabilidade continua sendo sua, agora muito mais. Depois de casar, você tem que cuidar das suas responsabilidades. Então, se você quer casar, você tem que estar preparado para ter essa responsabilidade de formar uma família, né? Então, aí ele fala assim que com o casamento o filho ia mudar de cidade, ia morar em outro estado. Aí ele sentou junto com o filho para fazer um orçamento e perceberam que ele precisava de mais US$ 500, né? Era a diferença que ele percebeu de uma vida de solteiro, ele tinha tantos gastos, mas agora de uma vida de casado ele ia ter outros gastos, né? Então, com o casamento, é, pela a esposa, né, a nora do Luciano, ela é americana. Então, com o casamento, enquanto ele não casava, enquanto ele estava solteiro, ele não podia trabalhar, porque ele não tinha o green card. Mas casando, como ela era americana, né,
ele iria conseguir o green card e poderia trabalhar. Então, aí, depois de 2 meses depois do casamento, ele recebeu uma proposta de emprego, né? O pastor da igreja da esposa propôs para o filho do Luciano para se tornar pastor de jovens e de adolescentes, e com o salário, com as outras funções acumuladas, iria cobrir não só os US$ 500 que faltava, né, naquela conta deles, como ia sobrar, ia ter um superávit ali, né? Então ele ia poder viver tranquilo. Mas aí o filho foi falar com o Luciano e ele conversou com o pastor e ele falou assim que ele aceitou essa oferta de trabalho, mas ele combinou com o pastor o seguinte, que ele não queria receber, que ele iria ser um pastor voluntário, né? Ele sentiu isso no coração. E o pai falou assim: "Mas você está doido?" Mas ele falou assim para o pai, que ele aprendeu com a firmeza do pai dele, ele aprendeu que ele podia confiar em Deus, né? Que ele poderia descansar em Deus. Então, ele falou a mesma coisa que falou para o pastor, porque ele também ficou preocupado com isso, né? Mas ele falou assim: Olha, eu decidi confiar na direção do Espírito Santo sobre a minha vida, que Deus iria cuidar de mim. Então, por isso ele falou com o pastor que ele iria ser um pastor voluntário, então não queria receber, né? E com isso ele experimentou o cuidado de Deus, né? Então ele tinha um canal no YouTube que ele tinha lançado uma música, aí teve um acesso de 50 milhões de visualizações, então por causa disso rendeu um valor no salário que a igreja tinha oferecido para ele, né? Então ele experimentou assim a forma de Deus estar provendo, né? E o cuidado de Deus, tá? Então, como pai, o Luciano percebeu o crescimento do seu filho e a forma como ele aprendeu não só a lidar, né, com essas responsabilidades no casamento, na nova vida, mas também de como ele cresceu na vida espiritual, de confiar em Deus, de ter fé e poder é, confiar em Deus e experimentar o cuidado de Deus, né? De prover naquilo que ele precisar. Espera aí que eu vou tirar a blusa. O quente. Ai. Então, a gente precisa aprender a lidar com os processos de crescimento, mas nem sempre é fácil, né? Muitas vezes são desconfortos que são necessários para nós estarmos crescendo e precisamos lidar com alguns conflitos interiores, tá? Então ele fala desses conflitos interiores. Uma das coisas mais importantes que a gente pode ver é que quando a gente passa por dificuldades, né, nos processos de crescimento, a gente questiona o amor e o cuidado de Deus nas nossas vidas, tá? Para nós crescermos, a gente precisa ter uma fé firme, né, bem fundamentado na palavra de Deus, e também ter um entendimento correto de quem Deus é, tá? Acerca dessa revelação de quem Deus é. Então, assim, o começo é importante a gente ter essa fé, né? É essencial para o nosso relacionamento com Deus. Sem a fé, não tem como a gente começar o nosso relacionamento com Deus, né? Mas, à medida que a gente vai crescendo, a gente precisa entender uma coisa que é muito importante. A gente tem que ter fé no caráter de Deus, ou seja, conhecer quem Deus é realmente, perceber que Deus é fiel e ele é infalível, e ele nunca vai errar no seu governo e assim, na direção que ele
ele nos dá para tomar as decisões, né? Então a gente pode ter certeza que a gente pode confiar em Deus, né? Pode ter essa confiança plena, tá? Então, para que o amadurecimento aconteça, a gente precisa ter essa confiança plena do cuidado de Deus nas nossas vidas, tá? Então vamos ler o primeiro versículo, Hebreus 13, 5 e 6. Hebreus 13, 5 e 6. Conserve-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus disse: Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: O Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Uhum, tá? Aqui tem uma promessa divina, né? Que, que Deus nos dá, que a gente não precisa se preocupar com as coisas. Aqui está falando de dinheiro, né? Até, mas que a gente pode ter certeza dessa palavra, que Deus nunca nos abandona, né? Não importa o que aconteça, se Ele prometeu, Ele vai cumprir, tá? Mas confiar em Deus é uma escolha que a gente pode fazer, tá? É você confiar naquilo que a palavra de Deus diz e acreditar, né? Tem gente que duvida, né? Vamos ver a situação de Jó. Jó 2, 9 e 10, primeiro. Jó 2, 9 e 10. Então sua mulher lhe disse: Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: Você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal. Então, tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Uhum. Então aqui a gente vê um contraste, né? Porque a mulher de Jó já falou assim: ah, para com essa, né? Para com essa ideia aí, ó. Deus te abandonou já. Você perdeu tudo, perdemos filho, perdeu a casa, perdeu os bens, perdeu até a saúde. O que que te resta? Você que ainda quer temer e quer confiar em Deus? Olha só a palavra dessa mulher. Falou, amaldiçoa Deus e morre. Ah, que mulherzinha boa, né? Que abençoada do Senhor. Mas Jó não, ele, ele, a mulher foi levada pela circunstância, né? Veio todas as tribulações e ela não aguentou. Então ela falou: "Ah, amaldiçoa Deus e morre", né? Melhor do que ficar nesse sofrimento. Mas Jó falou assim: "Não, como assim? Mulher, você tá doida, né?" A Bíblia da Beth foi mais cautelosa, falando assim: ah, você está sendo insensata. Mas tem versão que fala: você tá louca, tá doida varrida. Falar um troço desse de Deus. Jó não deixou ela falar uma coisa dessa. Ele falou: não, se Deus deu as coisas boas, por que, que a gente não pode aceitar as coisas ruins? Esse você vê a postura de alguém que é maduro, né? Que consegue, mesmo que ele não entendia, porque a gente vê a fala de Jó, Jó tentou tentar descobrir por que estava acontecendo todas aquelas coisas com ele, né? Mas ele confiava em Deus, né? Mesmo que não estava entendendo. É, por isso que ele pôde afirmar agora em Jó 19, 25. Jó 19, 25. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Tá? Então ele fala, ele ele reconhece no meio de todas aquelas dores, daquelas perdas, Jó conseguia dizer que Deus estava lá, né? Que Deus, quem era Deus e o que ele podia ainda fazer. Paulo também expressa a mesma coisa em 2 Timóteo 1:12.
2 Timóteo 1:12. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. O Jó, assim como Paulo, sabia em quem eles acreditavam, em quem eles tinham plena confiança. Não era nas coisas, não era nas coisas que estavam indo tudo bem, né? Se a sua fé se basear nas coisas que vai tudo bem, uma hora vai naufragar, né? Porque a coisa, Deus não prometeu o mar de rosas, não prometeu nunca que a gente ia ter uma vida sem problemas, né? Jesus ainda falou assim, ó, no mundo vocês passarem por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? Então vocês vão vencer junto comigo, porque eu venci, vocês conseguem vencer, né? Mas aqui, Paulo e Jó, eles tinham essa certeza, sabiam em quem eles confiavam, em quem eles podiam confiar. Ó, aqui, Paulo fala assim, até aquele dia, ou seja, até o fim, né? Posso ficar confiando no Senhor até o fim. E Deus nos chama para nós confiarmos no seu amor, no seu interesse, nas suas boas intenções para conosco, porque ele fez essa declaração para o povo de Israel em Jeremias. Ah, desculpa, eu escrevi errado. É 29, tá? 29:11. Jeremias 29, 11. Ah, pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Tá? Então Deus está falando assim, ó, eles estavam, de acordo com as circunstâncias, eles estavam imaginando que Deus não se importava com eles, porque estava dando estava tudo ruim e eles estavam sem esperança, estavam desanimados, né? Mas Deus falou assim: eu é que sei, os planos é que eu tenho, meus pensamentos, né? São pensamentos de bem e não de mal, pensamentos de paz. Então Deus estava falando, não tenta ir pelos seus pensamentos, não tenta ir pelo seu jeito de analisar, né? Porque vocês não vão encontrar, porque não é dessa forma. Às vezes a gente quer tentar entender a situação, mas a gente não consegue. 2 semanas atrás, eu tinha recebido uma mensagem, né, que um rapaz tinha falecido de tumor e o irmão dele, todo mundo escreveu suas condolências, né, meus sentimentos, começaram a dar palavras de encorajamento para a família e eu vi o desabafo do irmão. Né? Ele falou: olha, muito obrigado, né, eu confio em Deus, mas não entendo, né? É tão doloroso, né? Porque a perda, a morte é tão difícil para nós, né? E muitas vezes a gente realmente não consegue compreender. E outros a gente ouve assim, ontem a minha amiga lá de Osasco me ligou falando, Lica, eu não consegui nem te avisar, mas minha mãe morreu no domingo. E eu não consegui nem ir, né? Porque ela não me avisou, então não soube. Ninguém falou nada para mim, então eu não fiquei nem sabendo que a mãe dela tinha morrido. E ela contando assim que nos últimos tempos a mãe já estava acamada, a mãe já estava Alzheimer, entendeu? E ela já não estava nem mais conseguindo comer, porque estava sendo tudo por sonda. Então já estava sendo um sofrimento, né?
E para quem cuida, é um sofrimento dobrado, né? Porque você está lá, você não quer que a sua família esteja sofrendo dessa forma. E ela falou assim: Ah, eu já estava orando para Deus recolher a minha mãe, porque ela estava sofrendo demais. Quer dizer, eu acho que talvez ela não estava nem percebendo, né? Porque ela estava no Alzheimer, assim, já nem sabia que tinha comido, que não tinha comido. Mas é difícil, né? É difícil. Então, por um lado, às vezes a gente deseja, né? Porque a gente deseja nesse ponto de não ver o sofrimento do outro, de poupar, né? E por outro lado, a gente não quer, né? Mas que nem aqui ele fala assim, ó, aprenda a enxergar o histórico, não o momento. Então, ele foi conversar com o filho dele, porque ele falou assim, ele foi perguntar se o filho não ficou revoltado quando ele não quis ajudar o filho. Mas aí o filho falou assim, pai, eu quero te agradecer. Naquela hora foi difícil, porque eu pensei, como um pai está recusando ajudar um filho, deixar eu passar fome. Ele foi duro, né? Ele foi firme, falou: Ó, vai jejuar. Você já jejuou 3 dias? Ué, só falta 3 dias, então fica 3 dias sem comer. Já ficou por boas causas, né? Por que que agora não pode ficar sem comer? Então, ele falou assim: eu não fiquei com raiva do senhor, mas eu fiquei meio indignado, assim, como um pai pode não querer ajudar o filho. Mas ele falou essas palavras para o pai: Pai, mas em todo momento Deus me fez lembrar o quanto o Senhor sempre se preocupou com a gente, o quanto o Senhor foi amoroso, como o Senhor foi cuidadoso com cada um de nós, ele, a irmã, né, a família. Então, que aquilo não era um castigo que o pai estava dando, ele estava ensinando para que ele pudesse crescer. E aquela experiência foi tão importante para ele, porque ele conseguiu não só crescer, amadurecer, né, na vida, assim, naturalmente, mas ele cresceu espiritualmente, na confiança de Deus, do Deus Pai. Então, para nós, assim, conseguimos compreender os momentos que a gente passa, a gente também precisa entender, né, que a gente não não olhar só para aquele momento, mas conseguir olhar toda a história, né? O cuidado de Deus, por exemplo, né? Porque que às vezes a gente não consegue compreender, né? Aquela hora, algumas coisas que às vezes Deus fala não, né? Deus fala para a gente esperar e Deus parece que não nos atende, né? Mas Ele nos ama e ele tem ele tem planos para a nossa vida que a gente talvez não consiga compreender neste momento, tá? Então, vamos ver lá, Mateus 7, de 7 a 11. Mateus 7, de 7 a 11. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que pedirem. Uhum. Então, aqui Jesus não estava só ensinando sobre oração, sobre pedir, né? Mas ele estava mostrando que a gente podia confiar no Pai Celeste, que ele ouve, que ele atende, que deseja o melhor para os seus filhos, né? E Jesus não faz só uma comparação com os pais terrenos, né? Mas ele mostra um contraste que Deus ama muito mais, né?
Se os pais na terra que são maus, ele fala assim, é tão interessante essa comparação que Jesus faz, né? Se os pais terrenos que são maus, mas sabem fazer coisa boa, quanto mais Deus, que é bom, né? E é cheio de misericórdia, vai fazer para os seus filhos, gente. Então, a gente pode confiar em Deus, porque mesmo os pais terrenos sendo incapazes, às vezes, eles conseguem fazer coisa boa, quanto mais Deus, que é muito capaz, que é muito mais poderoso, vai fazer para nós, como seus filhos. Então, é uma palavra tremenda, né? Que Deus dá para nós. E Hebreus fala também desse pais limitados, né? Hebreus 12:10. Pois nossos pais nos disciplinavam por pouco tempo, bem como bem parecia a eles. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Olha só, aí aqui ele faz novamente esse contraste, o autor de Hebreus, né? Nossos pais que são falhos, eles nos corrigiam, né? Pensando no nosso bem. Deus está pensando muito mais, né? No nosso bem. Então, ele permite nossos sofrimentos, para que ele quer que a gente cresça e nosso Deus, ele nunca erra, né? Então ele vai cumprir com o propósito para com as nossas vidas, tá? A gente tem essa incapacidade de entender, né, a ação divina, mas a gente precisa ter fé no cuidado de Deus. Essa semana, assim, eu desafiei na igreja para, se aparecer algum problema, você falar uma frase: Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E eu tenho falado também: Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E olha, até nas coisas mais pequenas eu tenho visto cuidado de Deus na minha própria vida. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu falei, não vou cansar de dizer essa frase. De poder experimentar os milagres de Deus, né? Isaías 55, 8 e 9. Isaías 55, 8 e 9. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. A gente nunca vai conseguir compreender na totalidade, né, o plano, o projeto de Deus para as nossas vidas. Porque aqui já fala, os pensamentos, os caminhos de Deus são mais altos. Não tem como a gente conseguir compreender. A gente tem que ter fé, confiar e crer, né? E descansar em Deus. E 1 Coríntios 2:14. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Uhum. Então, muitas vezes a gente não vai entender mesmo, né? Então a gente tem que pedir, porque assim, ó, o homem natural, aqui fala, não aceita as coisas do Espírito. Então, às vezes, eu percebo quando às vezes eu coloco algumas coisas na igreja e algumas pessoas vêm me falar algumas coisas, porque não consegue compreender a questão espiritual. Então, assim, eu fico orando, porque eu desejo que todos possam entender os planos de Deus, mas muitas vezes não são capazes de perceber o mundo espiritual. Então, eu tenho que orar só mesmo, porque infelizmente não vai conseguir entender,
não consegue captar. Então, por isso, assim, as coisas de Deus às vezes parecem loucura para algumas pessoas. Mas quem está com Deus consegue entender, consegue discernir, sabe? Consegue fluir no mesmo pensamento ali. Então, é como o Jesus falou para Pedro, tá? Jesus falou para Pedro assim, várias vezes. Pedro chegava e falava: Jesus, não fala essas coisas, não. Não fala assim. Pedro ia lá querer achar que ele sabia mais que Jesus, né? Mas Jesus falou para ele em João 13:7. João 13:7. Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou fazendo a você. Mais tarde, porém, entenderá. Tá? Sobre Jesus lavar os pés, né? Ele não estava querendo que ele era o mestre. Como assim? Não, Jesus, não faz isso não, 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 né? Mas Jesus teve ter que ser duro com Pedro, falar: olha, Pedro, se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo. Ele foi meio duro, né, com o Pedrão ali. Mas ele precisava, porque ele falou assim, ó, um dia você vai entender. Então, o Luciano, ele comenta assim, que ele falou com o filho: Filho, talvez tem coisa que você não vai entender, que eu estou ensinando agora, mas um dia você vai entender, né? Quando você crescer, tipo assim, quando você crescer, você vai entender o que eu estou falando, né? Os pais falam isso. Quando você for mãe, você vai entender o que eu estou falando. Quando você for pai, você vai entender o que eu estou falando, né? Porque os pais já estão passando por aquilo. E às vezes os filhos precisam passar, né? Por algumas provas que não conseguem compreender. Mas depois que passa, bem que a minha mãe falou, né? Bem que a minha mãe falou. Vocês não pensaram assim quando vocês chegaram assim na vida do... por isso que a mamãe falava isso. Por isso que o papai falava isso, né? Você constata que aquilo lá estava certo mesmo, né? Então Jesus também falou para Pedro: talvez você agora não consiga compreender, mas depois você vai compreender, né? Tiago 5:10 e 11. Tiago 5, 10 e 11. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvidos da paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Olha só, hein? Porque Jó passou por todo aquele sofrimento, né? Então, naquele meio do sofrimento, a gente não entende. Depois que a gente vê o fim, a gente fala: agora a gente está entendendo. E mesmo algumas coisas que nos acontecem na nossa vida, a gente fala: meu Deus, por que que aconteceu isso? Né? Por que deu tudo errado? E depois que você vê que, não, isso foi para. Tô entendendo. Né? Mas não é fácil a gente passar pelo sofrimento, né? E muitas vezes a gente precisa de ter essa fé, né? Que a gente possa suportar o sofrimento até chegar no fim, a chegar no fim que vai ser melhor, né? Que vai mudar a situação, tá? Assim como Jó pôde experimentar. 42:10. Jó 42:10. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Jó teve que, um pouquinho antes, pode ler o 5 também, Beth? 42:5. 42:5. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Uhum.
O Jó, ele passou por tudo aquilo, ele não teve resposta do, né, do sofrimento que ele teve que passar. Ele não teve revelação de Deus. Depois eu fiquei pensando, hein? Que a gente fala assim, a gente sabia daquela fala lá de Deus e diabo, no comecinho de Jó lá. Mas depois eu falei, quem que será que escreveu Jó? Será que foi Jó mesmo? Talvez depois Deus tenha revelado isso para ele, porque até então Jó não teve nem resposta, né? Os amigos dele fizeram tantas acusações lá, e Jó não teve a resposta de Deus, porque Deus começou a falar assim: Jó, veja isso, veja aquilo. Mas Deus não respondeu as perguntas de Jó. Se você ler ali o livro de Jó. Mas Jó fala isso, em 42. Antes eu te conhecia só de ouvir falar. E ele era um homem temente a Deus. Que vamos dizer assim, Deus falou assim: esse homem eu ponho a mão no fogo, né? Hoje em dia, que nem eu pergunto isso para alguma pessoa, todo mundo fala assim: eu não ponho a mão no fogo por ninguém, nem por mim. Eu falei: eita, nós, esse povo não confia nem em si mesmo. Tá triste, né, a situação. Mas Deus falou: para Jó, eu confio no Jó. Jó é um homem reto. Ele teme a mim, ele me ama e ele vai suportar esse sofrimento. Ele falou isso para o diabo, né? E Jó teve esse conhecimento de Deus, né? Não só de ouvir falar. Então, todas as provações, a perda dos seus filhos, a perda dos seus bens, a perda da sua saúde, foi para ele ter uma revelação de quem Deus é, uma experiência tão profunda com Deus, talvez da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, porque de certo ele deve ter pensado: será que Deus esqueceu de mim? Ele pode ter pensado isso, né? Será que eu fiz alguma coisa errada, que Deus esqueceu de mim? Mas ele sempre buscou uma vida correta. A gente percebe uma coisa: ele não ficou se justificando. Mas ele ficou buscando de Deus, ficou buscando de Deus, ficou buscando de Deus. Então ele teve revelação de Deus. E aí ele fala: eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Por isso Deus mudou a sorte de Jó. E por isso Deus falou assim: Jó, a sua oração eu vou ouvir, a sua intercessão. Então você vai orar para os seus amigos aí que falou tudo umas porcaria de mim. Não falou o que é certo, né? Então você vai interceder por eles para eu perdoar eles. E fala que Deus, então, enquanto ele orava pelos amigos, o Senhor deu tudo em dobro. Se ele tinha 10, agora ele tem 20, né? Então, o que ele possuía, e fala ali dos filhos, ele teve de novo os 10 filhos, né? E fala que as filhas eram as mais bonitas, né? Ali naquela terra. Então, a gente fala assim, a gente que consegue ver agora a história final de Jó, a gente fala: uau, Deus é bom, né? Deus cuida, Deus. Mas se você tivesse na pele de Jó e tivesse passado por tudo que Jó passou, você ia permanecer firme, né? Vamos ler essa última passagem. Hebreus 10, 35 a 39. Hebreus 10, 35 a 39. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade. Desculpa, vamos lá. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança,
para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda em breve, muito pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e, se retroceder, nele não vou se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Uhum. Então, aqui ele fala assim: nós podemos não compreender tudo aquilo que a gente está passando, mas a gente pode ter certeza que a gente pode confiar nessa palavra de Deus, né? Que ele vai voltar e ele vai buscar aqueles que temem a ele, né? Então, é uma promessa de Deus e fala que para a gente o justo viverá pela fé, né? Então, nós que cremos, devemos continuar confiando e esperando nele, mesmo que a gente tenha que passar por todas essas coisas. Não desanimar e perseverar. E aqui fala assim: nós não somos daqueles que retrocedem, né? Nós não somos. Somos daqueles que permanecem firmes e que vamos permanecer perseverando até o fim. Então, o caminho não é fácil de crescimento, mas eu desejo que todos nós possamos ter essa confiança plena em Deus e desistir jamais. Amém? Amém. E é bom, né, a gente saber que Deus nunca, ele está conosco e ele nunca nos abandona. Então a gente pode ter essa certeza, né? É, vamos orar? Senhor, muito obrigada, Deus, porque ainda que o caminho às vezes não é fácil, mas obrigada porque a gente não está sozinho. A gente tem o Senhor, ó Pai, para nos guiar, nos fortalecer, nos guardar, nos sustentar. Quando muitas vezes é difícil, o Senhor tem colocado pessoas ao nosso redor para nos ajudar. Nós agradecemos, ó Deus, pelo seu amor e sua fidelidade. E pela certeza que a gente pode ter que a gente pode descansar nas suas promessas, porque tu irás abençoar aqueles que estiverem firmes, ó Deus, contigo. Vamos conseguir compreender tuas verdades e vamos conseguir experimentar plenamente das bênçãos celestiais, que é somente para aqueles que têm a vida contigo de uma forma amadurecida. Conseguir compreender e conseguir receber, ó Deus, tuas bênçãos. Mas mais do que isso, poder ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Que possamos ser como Jó e possamos dizer não somente ouvimos falar, mas que agora os nossos olhos te veem. É o que eu peço, Deus, e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. É,